ele fez um ataque a você, dizendo que ele acha que ele não estava entendendo se você estava com alguma sequela, se você teve Covid, teve alguma sequela mental. Isso foi depois de um comentário que você fez sobre o impeachment da presidente Dilma. A que você atribui esse tipo de comentário, O Lula não de está nada ataque? bem. Para quem, como eu, conhece há quase 40 anos, e de perto, né, eu poderia dizer, inclusive, que fomos amigos muitos anos, ou somos ainda, não quero pessoalizar tanto, mas o Lula não está nada bem. Para quem o conhece, é preocupante o nível de bobagem que ele tem falado todo dia, toda semana, mas isso eu acredito que é um misto de arrogância com uma profundíssima mágoa do povo brasileiro, que talvez nem ele lucidamente saiba, porque ele imagina que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba e quebrado tudo, e sabe, trazido ele para o poder. Ele disse isso agora recentemente, que como um órgão consultivo da ONU declarou a suspeição do Moro, que o que devia acontecer no Brasil era anular a eleição do Bolsonaro e devolver o poder para ele. Ou seja, eu não sei onde é que ele leu essa Constituição, mas é a Constituição da cabeça dele. Então, uma prepotência, uma arrogância que, na verdade, revela uma fragilidade muito, muito séria. 580 dias de cadeia, eu acho que não fazem bem a ninguém. Tanto mais uma pessoa que se considerava inocente, porque ele genuinamente acha que ter distribuído para a turma roubar, e que ter recebido favores, privilégios, milhões de reais de palestras que fez de Araque, ele sabe que fez de Araque, isso tudo não é corrupção na cabeça do Lula, porque para ele corrupção é só dos outros. Aliás, para ele e para o PT, corrupção que interessa, que tem que ser denunciada, é só dos outros. A que eles fazem é tudo causa revolucionária, numa ética completamente podre que deu nisso que daí. Então, veja, no caso, o que eu falei é rigorosamente verdade, porque eu estava lá. O Lula conspirou fortemente para desestabilizar a Dilma. Num primeiro momento, porque queria que a Dilma abrisse mão de disputar sua própria reeleição. Eu ouvi muita gente dizendo que ouviu do Lula, todos os jornalistas, os políticos iam lá e diziam assim, foi o maior erro que eu cometi na minha vida, foi ter deixado essa mulher disputar e tal. Pois bem, quando ele destruiu a base, né, dessa turma que o Lula manda, no movimento sindical, estava todo mundo no protesto, a Dilma foi desconstituída. E hoje a gente tem detalhes de interlocução dele com Renan Calheiros, que presidiu o Senado, com Eunício Oliveira, que era o líder do MDB, que liderou o impeachment. O Lula estava mancomunado com eles lá como cá hoje. Não dá mais para esconder. Cadê a Dilma nas andanças do Lula? Por que eles não mostram a Dilma? E essas últimas declarações dele, atacou policiais, falou sobre aborto, nessa entrevista para Time, que saiu essa semana, ele tá falando do Zelensky na Ele está fazendo um Ucrânia. imenso esforço para eleger o Bolsonaro, como fez em 2018. Pode não ser lúcido nem consciente, ou pode ser pura e simplesmente a tal vingança. Eu acho que ele está muito nessa de chutar o balde, sabe? Dizer o seguinte, ou me entregam o poder incondicionalmente, porque ele disse nessa entrevista, inacreditável, que as pessoas têm que votar nele sem saber o que ele vai fazer em matéria de economia. Está nessa entrevista da revista Time. A mesma coisa, isso é o volume de bobagem que ele está falando. Mas veja, é muito grave um candidato dizer assim, olha, você eleitor, vote em mim e eu só vou lhe dizer o que eu vou fazer depois que eu for eleito. Isso é a síntese de coisas muito graves, que é o charlatanismo, não é, do caudilismo demagógico sul-americano, que está aí na Venezuela destruindo, que está em Cuba, que está na Nicarágua, que são regimes que ele admira muito e que eu abomino, né? Mas quer dizer também que ele está fazendo compromissos clandestinos, como eu sei que está. Ele anunciou que vai manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro. Manter a diretoria do Banco Central do Bolsonaro, dizendo que o povo brasileiro tem que votar contra o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse a encarnação do Satanás, não é? E não um político que ele, Lula, levou ao poder pelas imprudências da corrupção, pela crise econômica que produziu, porque as pessoas não votaram no Bolsonaro, porque o Bolsonaro apresentou uma grande obra. As pessoas não votaram, 70% do povo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, nosso povo, nosso amado povo, nosso querido, amado, respeitado povo, 70%, meu irmão, votou no Bolsonaro. Não foi porque o Bolsonaro tinha uma obra, nem tinha um projeto para o Brasil. Nosso povo votou magoado, com toda a razão, enganou-se, foi enganado, mas votou magoado com esse encontro terrível da pior crise econômica da história, que foi produzida pelo Lula, pelo PT. Eu sei bastante bem o que eu estou falando, posso especializar para você os argumentos, a data da crise, mas o desempregado brasileiro sabe. Ali a Dilma recebeu o Brasil com 4% de desemprego, que é mais ou menos a nossa taxa histórica, subiu para 12% e nunca mais caiu. Quando terminou o mandato do Lula, 5 pessoas acumulavam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres.
Eu fiz um levantamento na Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. O Lula transferiu para os bancos 4 trilhões e 88 bilhões de reais no período dele e para os pobres 332 bilhões. Como nunca ninguém fez nada pelos pobres, o pouco que ele fez pareceu muito. Mas comparado com o que ele está fazendo, o lucro dos bancos, 10 bancos mais rentáveis do mundo, 4 são brasileiros. O Lula e o PT concentraram em 5 bancos 85% de todas as transações financeiras do país. Um cartão de crédito no Brasil cobra 350% de juro. A mesma bandeira de cartão de crédito nos Estados Unidos, na matriz, cobra 17% de juro. Por quê? Porque formou-se um cartel na mão do Lula. E isso é o que ele quer que a gente aceite. E falando bobagem, falando bobagem.